Eu te ouvindo falar me remete muito àquilo que eu trago na minha sala de aula. Eu gosto de uma frase muito atribuída ao concurso público, que você não estuda para passar, você estuda Até passar. até passar. Ela é muito É. famosa, mas ao mesmo tempo entendendo que a prova ela não pode te validar, porque ela não tem essa capacidade, né? Como você falou, ela vai validar ali resultados e ela não vai validar o seu esforço. Então, isso é você que precisa se atribuir. Né, o podcast ele tem este propósito de trazer profissionais, de falar sobre profissão, agora, né, instaurado como um casamento, mas com um casamento entendendo que você se valida, né? Você precisa se validar antes, durante e depois, caso você faça uma transição de carreira, que também é um assunto que a gente quer trazer no E podcast. sabe uma coisa, Gustavo, que a gente precisa assimilar? Prova, a única coisa que ela valida é o professor. Essa que é a verdade. A prova, ela valida o examinador. Uma prova bem feita, é porque a gente aluno sabe. Sim. Fala, não, mas que Sim. prova bem feita é Uhum. porque o cara se dedicou para fazer. Agora, aquela prova de pegadinha, isso não é prova. Né? Isso está demonstrando, está falando muito mais sobre quem fez a prova do que sobre quem vai fazer a prova. Sim. Essa é a verdade, né? Sim, eu como professor, então, posso assinar embaixo em relação a isso. Mas vamos para o sindicato? Então, Vamos depois lá. de formado, todo mundo espera a advocacia ou o concurso, que é onde o formado, né, o graduado em direito, ele vai se direcionar. Mas por que você foi para a área sindical? Eu lembro o dia que eu tomei essa decisão. Eu advoguei na área criminal, né? Sim. Muitos anos, e assim, caí no direito penal praticamente por acaso. Uhum. Eu nunca fui de família rica, pelo contrário, era de família de classe média baixa e cheia de conflito, né? Então, assim, eu não sou nascido nos melhores bairros de Belo Horizonte, longe disso. Então, eu fui criado em regiões de alto volume de criminalidade, essas coisas todas, né, que existem na nossa cidade. E eu tinha um primo que, na época, foi preso. E eu estava, na época, estudando, já tinha passado no AB, já tinha carteira da ordem, e estava estudando, e aquela história, família simples, eu já era advogado, não exercia atividade, e aí ele me ligar, minha mãe me ligou, falou, ó, fulano foi preso, tá na delegacia tal, vai lá, nunca tinha entrado na delegacia, não sabia nem por onde passava. Delegacia de Polícia Civil. E aí eu chego lá, falei, pronto. O que eu sabia era aquilo dos manuais, aquela questão bem legalista mesmo, mas muito diferente da prática criminal, porque é muito diferente. Na advocacia criminal tem muito isso. Você tem o processualista e você tem o RAT de delegacia, são coisas bem distintas, muito distintas. E se dá bem no direito não é quem conhece a lei, é quem conhece o juiz, quem conhece o promotor, quem conhece o delegado, ou seja, relacionamento. A advocacia é a profissão de relacionamento, não é uma profissão de manual. Para isso você vai fazer recurso, tese, o que for. Mas o dia a dia do advogado é relacionamento, sabe? E eu caí, então, naquela delegacia para acompanhar esse primeiro situação de flagrante delito, um caso até bastante complexo, assim, para minha experiência profissional. Era uma tentativa de homicídio, um acidente de trânsito, que virou uma tentativa de homicídio, enfim. E a vítima era um policial civil, e aquela história toda. E lá, por acaso, tinha um advogado. Em Belo Horizonte, tem um advogado até relativamente famoso, e ele estava lá e ele me viu, né, acompanhando, não sei o que, ele precisava de alguém, ele me chamou, falou, ó, tá aqui meu telefone, se você quiser, você me procura, se você trabalhar em algum lugar, não sei o que, recém-formado, ele percebeu, né, você me procura lá. E assim foi. E aí eu fui trabalhar com esse cara, porque precisava de dinheiro, porque a gente forma também sem dinheiro, né? É um inferno, né? E aí fui trabalhar com esse cara e assim, nesse escritório eu aprendi tudo que prestava e o que não prestava. Porque ele mexia com a nata da criminalidade de Belo Horizonte. Era uma coisa absurda, sabe? Eu chegava a ponto de ligar a televisão e falar assim, ó, fulano, ciclano, sabe? Esse negócio que aparece. Identificar, era um cliente lá. O negócio era um SUS da área criminal, sabe? Era um escritório de advocacia extremamente, assim, só voltado na área criminal e, assim, a criminalidade pesada de tráfico de droga, não era uma criminalidade empresarial. Não era um direito penal de empresários, não era isso.
Era aquela criminalidade realmente da baixa renda. E ali eu conheci tudo na Polícia Civil, conheci aquela turma toda, conheci os presídios, né, que são verdadeiras masmorras, mas conheci coisas que a gente não pode nem falar aqui. Eu Sim. vivenciei coisas no direito penal que a gente não pode nem falar aqui, senão depois eu tenho que explicar. Mas assim, Gente, é sem não, filtro, mas por favor também sem processos. Não é, vamos falar. mas assim, eu vi de tudo que você pensar, absurdos, porque eu de fato entrei ali no submundo do direito penal, sabe? Lidando mesmo com criminalidade, com agente de polícia, aquelas coisas todas, e comecei a atuar naquilo e fiquei muito tempo, foram mais ou menos 10 anos advogando no crime, a gente fala assim, né? Andei nesses presídios todos, Ribeirão das Neves, Nelson Cria, Dutra Ladeira, Ceres, naquela época nem era dos agentes penitenciários, da Secretaria de Estado de Defesa Social, era realmente da Polícia Civil que tomava conta, a Civil ainda tomava conta dos presídios, e era uma loucura aquele negócio. Nós estamos falando de 2004, assim, muito tempo, né, quando eu comecei nesse negócio. E aí um dia, eu me lembro assim, que eu comecei a perceber que o direito penal ele tinha endereço e cor, sabe? Eu comecei a perceber o seguinte, que era a política criminal, né, a legislação criminal, ela era criada para o pobre, para o preto, para o negro. Essa é a verdade. O direito penal tinha destinatário, não tinha nada de justiça social. E eu comecei a perceber isso porque a gente vê como que é feita a tratativa até mesmo pelo legislador. E eu posso dar vários exemplos aqui, né? A gente hoje está vivenciando muito isso com essa política de encarceramento, essa lógica de encarceramento, enfim, as pessoas, o senso comum não entende isso, né? Todo mundo quer que prenda, que mate, que não sei o quê, que é um absurdo, não é assim? Sim. Mas nessa sala, por exemplo, todos nós somos delinquentes. Todos Olha aqui só. já praticaram um crime. Todos nós. Todos, sem exceção. Não só nós que estamos aqui, como as pessoas que estiverem assistindo esse podcast. Não tem uma pessoa sequer que nunca praticou um crime. Você, na sua vida, já difamou alguém, já injuriou alguém, já caluniou alguém, né? Talvez você nunca tenha traficado, nunca tenha praticado um homicídio, mas nós estamos falando de condutas que são criminosas, Sim. né? Você já enganou alguém para tipo um estelionato para ter uma vantagem? Acha que não, né? Lógico que sim. Contou uma mentirinha para ter uma vantagem, né? Às vezes falsificou um documento. Então assim, todos nós somos. E aí você tem dentro do direito penal uma infinidade de correntes da criminologia que tentam explicar o crime, o processo criminal, que ninguém consegue, né? Você tem teorias que falam, teorias marxistas, que entram lá na questão da distribuição de renda, que falam que o direito penal é fruto da má distribuição de renda. Você tem aquela questão do passado, a teoria clássica, que falava que o homem é um pecador natural, que já nasceu com essa personalidade voltada para o crime. Você tinha o Lombroso, pai da criminologia, falando que tinham aspectos físicos. Chegou-se no passado a tentar associar os motivos pelo quais se pratica crime, né, a características físicas. Ou seja, media-se a distância do nariz, media-se o tamanho da testa, e tentava-se fazer uma associação como se pessoas com determinados biotipos tivessem Mais predisposição. mais predisposição. Isso foi a teoria de Lombroso. Né? Só que o que o Lombroso não percebeu, coitado, foi o pai da criminologia, foi o pai da criminologia, foi ele que introduziu. Foi que ele estava analisando um substrato, né, nos presídios. Ou seja, na verdade, todos aqueles que estavam ali, de fato, tinham características físicas semelhantes. Cor de pele mais escura, nariz mais largo, mas por quê? Porque a política criminal Sim. já tinha escolhido essas pessoas para serem encarcerados. Não porque os brancos não cometiam, porque eles não iam. Essa que é a verdade. Eles já estavam examinando uma consequência e não a causa do processo. Então, isso respondendo a sua pergunta, isso começou a me frustrar, porque eu percebia que pobre, negro, roubava, e rico praticava corrupção. Mesma coisa. Só que no aspecto do direito penal é diferente. Né? O destino era pobre é diferente. ladrão, rico é corrupto. Sim. Né? Se o pobre fosse pego levando o celular de alguém, a pena ali era 5 anos, né? Pena mínima.
Mas quando ia lá por uma corrupção, era uma pena mais branda, e Sim. por aí vai. Então eu percebi que se dava, que o legislador na política criminal, ele dava nomes diferentes para condutas muito próximas. Uhum. E que por uma questão de técnica legislativa e por interesse político-econômico, uma série de fatores, se capturava de forma diferente. Agora, a gente vê muito isso. A sociedade hoje está doente, porque a discussão é rasa, né? É Sim. muito raso. Então, porque o cara furtou, o cara roubou o celular, tem que prender. Tá. Mas e aquele que desvia milhões de reais com uma emenda parlamentar, com a caneta? O que tem que fazer com ele? Tem que matar também, mas ninguém mata. Ninguém pega. Por quê? Até os instrumentos do Estado são diferentes. Né? Para esse que pratica o crime aos olhos da sociedade, por uma questão até de pouca habilidade, vamos dizer assim, porque ele é pouco sofisticado, ele só tem a força física para tirar o bem do outro. Para esse eu tenho o aparelho repressivo, eu tenho a polícia, o braço armado. Mas para aquele que pratica o crime na autoria de escritório, esse eu não tenho a polícia não se ocupa disso. Perfeito. A polícia militar não se ocupa disso. Dos acordos que se faz nas mesas de negociação em Brasília, a Polícia Civil não se ocupa disso, talvez o Ministério Público, né, Federal, talvez, também não faz, porque não dá, não alcança. Entende como é que é diferente? Então, entende como é que é hipócrita esse processo? É hipocrisia pura. E eu estava ali naquele processo, cansando de ver isso, advogando para uma parcela da sociedade que não estou dizendo que eles são vítimas, não é isso. Sim. Não é nem esse discurso. Até porque você falar que alguém que cometeu um crime não cometeu, ou negar uma autoria, ou tentar com essa história de vitimismo, é a coisa mais difícil que existe passar. Mas, de fato, eu estava ali tentando enxugar um gelo, aquilo não resolve nada. Sim. E eu ali como advogado, tentando absolvição, isso, aquilo e por aí vai. E aí as pessoas, elas acabam confundindo muito a postura do advogado com o cliente e você acaba ficando muito mal visto. O advogado criminalista é muito mal visto, né? Porque o senso comum critica muito. Sim. Isso foi me frustrando. Até que um dia eu estava atendendo um cliente e eu falei com ele assim, era um crime de latrocínio, era um crime na época que era a pena de 12 a 30 anos. Era o crime mais pesado do Código Penal, mais que o homicídio. O latrocínio tem a pena mais pesada, né? É o roubo com resultado morte. Algumas pessoas falam roubo seguido de morte, mas enfim. E eu virei para esse cara e falei, ô fulano, mas por que você matou o rapaz? Tava pensando na minha defesa, né? Que ia ser muito difícil absolvê-lo de um latrocínio. Sim. Se fosse só o roubo, mas ele tava me dando trabalho, né? Aí ele olhou para mim, eu não esqueço desse dia, ele olhou para mim e falou assim, ô doutor, não matei não. Eu fiz um buraco, ele morreu porque quis. Aí eu olhei para aquilo, eu falei assim, o que eu tô fazendo, assim, com a minha vida? Tô gastando minha energia com esse tipo de gente, com esse tipo de processo. Que entendi também que esse cara, na verdade, é fruto de um processo. Ele virou monstro, ele é bicho, ele é monstro, né? Não tenha dúvida disso. Mas se você for olhar o que ele recebeu na vida, a vida inteira, não é diferente disso, não. Sim. Vai virar bicho mesmo. E aí eu cansei desse processo. Tornou-se e não nasceu. Foi condicionado a isso. E agora realmente é monstro. Se você colocar na sua casa, te mata com requinte de crueldade, não tenha dúvida disso. Sim. Mas muito mais por uma consequência de todo um processo de formação até chegar àquele ponto. Porque ninguém, Gustavo, ninguém nasce tomando bisturi de médico. Sabe? Todo mundo nasce puro, todo mundo nasce indefeso, toda criança é um doce, e o processo vai transformando em criatura. Nossa, assim, muitas camadas, tudo isso que você trouxe, da sua insatisfação, que te levou para, né, o sindicalismo, assim, o sindicato. Assim, antes de fazer a próxima pergunta, porque foram realmente muitos pontos, eu acho que todos nós, aqui presentes nessa mesa, nessa sala, e os que estão nos ouvindo, tenham um amigo advogado, porque todos nós somos, né, de alguma maneira, Somos criminosos, criminosos. Essa palavra é até difícil de ser. É difícil aceitar, né? Dita, mas é um ponto forte dentro do que você trouxe. E ficou uma dúvida aqui gritando dentro de mim. Como defender
alguém que você não acredita, porque houve esse momento, aonde a fala deste, deste acusado de latrocínio te fez refletir sobre a sua conduta, mas ali você já estava inserido em um processo de defesa. Então, assim, todo mundo, Eduardo, é digno de ser defendido. Você acredita nisso? Porque me ficou muito forte esse questionamento. E para complementar isso, você trouxe o aspecto do seu primo. Uhum. Você pode, tendo um parentesco familiar, porque eu sei que na psicologia isso não é feito, né? Você não pode tratar familiares, não é recomendado, né? Assim, por causa da associação familiar, da associação ali psicológica envolvida. E como que é isso no direito? Não, você pode, você não deve, né? Pelo Entendi. mesmo motivo, acredito eu, da psicologia. Isso não é bom, porque a Perfeito. emoção acaba te contaminando, né? Uhum. Então, mas às vezes esbarra na questão financeira. Então, assim, Sim, né? Às vezes é mais barato, enfim. Mas, respondendo a sua pergunta, Gustavo, em relação à defesa, as pessoas confundem o processo. sim. O advogado, ele não quer levar o cliente para casa, ele não é apaixonado pelo cliente. Não é a inocência o Não, objetivo. até que é inocência, mas não sob essa perspectiva de que ele Ele não mereça, fez. não que ele mereça a inocência, nem que que ele seja bom, não é isso. Entenda. Existe existe um fato criminoso, Uhum. existe um fato, uma conduta, né? Existe uma acusação, existe um processo. E esse processo ele não foi escrito nem pelo réu, nem por mim, nem por você, nem pelo juiz. Esse Sim. processo foi escrito pelo legislador, Uhum. né? E você precisa entender que existem, você não, todos nós temos que entender que existem princípios que são muito caros para a sociedade, muito caros. O princípio da legalidade é um princípio muito caro, princípio da ampla defesa, princípio do contraditório, princípio de presunção de inocência. Então, esses princípios, eles são inegociáveis. Muitas pessoas, isso não é clichê, isso é fato, deram a vida para que esses princípios existem hoje. Eles não sempre existiram, não. Lá no absolutismo, você tinha o rei soberano, que era o juiz, ele era o acusador, ele era o defensor, ele era tudo uma figura da pessoa só. Você não tinha as instituições democráticas. Sim. O Estado democrático de direito tem muito valor. E, enquanto advogado, você precisa compreender isso, né? Que existem direitos e garantias fundamentais. E a nossa Constituição é uma das constituições mais modernas do mundo e evoluídas. Não significa que a nossa sociedade esteja evoluída, mas o nosso texto constitucional Sim. é um texto maravilhoso, muito melhor que o americano, que tem lá pouquíssimos artigos. É porque a gente tem um complexo de vira-lata, e acha que, né, que os Estados Unidos é melhor que o Brasil em todos os pontos. Pode ser economicamente, pode ser em matéria de desenvolvimento de capitalismo, mas isso não quer dizer que é uma sociedade melhor, né? Perfeito. O Brasil não joga bomba em ninguém. Você entender isso? Nem hospital, nem escola. Então a gente tem que fazer essa análise crítica, Sim. né? Será a sociedade que eu tenho como exemplo é que está lá jogando bomba em cima de escola infantil, entende? Claro. Então o que acontece? Quando eu pego um réu acusado, eu preciso entender o seguinte: até para que a pena dele seja justa, ele precisa entender que ele teve o direito de se defender. Porque Sim. se defender não necessariamente significa ter razão. Muitas vezes, a gente vai numa área, não é dizendo que aquele réu não praticou o crime. Até porque isso é muito difícil. Ainda mais hoje. Com tanta tecnologia, com câmera, com Câmera, isso, com sim. aquilo, sempre tem alguém que vê. Geralmente você vai numa defesa técnica mesmo. Uma defesa técnica. E a defesa técnica vai muito na questão da tipificação. Porque como que funciona o direito penal? Você pegar lá, o que o legislador tenta fazer é o impossível. Ele tenta descrever todas as condutas humanas possíveis. Isso é basicamente possível, Sim. né?
É o princípio da legalidade. Uhum. Não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia combinação legal. Isso está no princípio. Então, quando eu pego, e o direito penal tem isso, é diferente da Bíblia. O direito penal não dá conselho. Quem dá conselho é a Bíblia. Se você pegar os 10 mandamentos de Moisés, lá tem, né? Não Não matar, não roubar. matarás. É não matar, tô dando conselho. É. Recomendação. Direito penal não é isso, não. Direito penal descreve conduta. Se você pegar lá o crime de homicídio, ele não fala não matar, ele fala matar alguém. Ele descreve uma conduta humana. E aí o que nós temos que fazer? Verificar se o Estado, e aí o ônus é do Estado, se o Estado conseguiu provar que aquela conduta que está ali prevista naquele texto, com todas as suas variáveis possíveis, exatamente da forma que está prevista, foi praticada pelo réu. Basicamente é isso. Perfeito. Né? E aí você vai nessas elementares. Então, muitas vezes, por exemplo, o cara está sendo acusado de um crime de estelionato, para que estelionato é quando você engana, vamos chamar assim, a grosso modo, quando você engana alguém para oferir vantagem. Sim. Tá? Você passa o coleguinha para trás. Mas a lei exige que ocorra a vantagem. E aí, muitas vezes, você consegue comprovar que não tem, ele enganou porque quis enganar, não tem a vantagem econômica porque ele não configurou. Então, você vai em uma defesa muito técnica. Sim. A gente acha que o direito penal é um direito que vai se ater a fatos. Não é, é a técnica. A defesa é técnica. A defesa não é de fatos, e sim de técnica. Perfeito. É muito mais técnico do que você imagina. E aí você tem excludente de ilicitude, você tem situações, por exemplo, que justificam aquela conduta. Olha, praticou porque estava em estado de necessidade, ainda que possa ser putativo, por legítima defesa, ainda que possa ser putativo. E você vai pegar o caso concreto e você vai pegar as falhas do processo. É o Estado que tem que provar a culpa, não é eu que tenho que provar a inocência. Agora, entenda, não é o advogado que absolve, é o juiz. Perfeito. Então, para mim, se eu pegar, por exemplo, um estuprador, ele pode chegar para mim e falar assim: eu estuprei. Ele pode falar isso. Qual que é a regra do jogo? Nós estamos jogando o jogo. Uhum. Não é eu provar que ele é inocente, é o Estado provar a culpa. E aí eu pego uma prova técnica que não respeitou a cadeia de custódia, uma prova técnica que não respeitou as etapas, a prova está contaminada, vai absolver. É porque ele não fez? Não. É porque não observou a legalidade. E aí não é a culpa do advogado, é culpa de quem não cuidou da cadeia de custódia, que não observou a legalidade, que não observou os procedimentos que a lei exige, né? Uhum. É culpa do juiz que absolveu, porque é ele que solta, a gente só pede, a gente só mostra as falhas. E aí você vai falar comigo assim, mas e aí como é que fica a sua relação com a vítima? Olha, ô Gustavo, é aquela questão. Você precisa compreender que se eu entrar, me colocar na posição do pai da vítima, da mãe da vítima, Sim. eu não vou conseguir ter uma análise mais racional. Sim. A técnica ela se perde em Se meio. perde imediatamente. Perfeito. E para aquelas pessoas que falam isso, se coloca no lugar da vítima. Eu vou te falar o contrário. Se coloca no lugar da mãe do acusado, do pai do acusado, do filho do acusado. Entende? Então nós temos que deixar essas paixões de lado e observar as regras do jogo. É basicamente isso. É. E aí você consegue, de uma certa forma, não é fácil, Não. conviver um pouco com a sua consciência. Eu acho que todas as profissões, né, Eduardo, elas carregam a questão mais técnica. Lógico que você está trazendo aí aspectos que eu acho que mexe realmente com o emotivo, mais visceral, gritante dos nossos ouvintes, mas se eu falar sobre a minha conduta profissional e aqueles alunos que não passam, se eu absorvo ali o fato deles não passarem como sendo realmente uma culpa, uma falha. condenação, uma falha, eu não consigo atribuir significado e significância à minha profissão a partir daquilo. Né? É lógico que a gente trouxe aqui balanças diferentes, né? Você dentro do direito, mas eu dentro da docência, mas a lógica é essa: se tornar um profissional é ser alguém que precisa entender técnicas, né? Regras do jogo, trazendo para uma. E é interessante porque assim, a polícia
polícia, quando fala polícia do Estado, ela é a presença mais cobrada e a ausência mais sentida, sabe como? E ao mesmo tempo, além de ser uma presença muito cobrada, ela é uma presença muito incômoda. Perfeito. Então, assim, todo mundo quer a polícia na casa do outro. Aham. Ninguém quer a polícia na sua casa. Ninguém. Ninguém quer, né? Todo mundo quer a justiça, quer o Estado na casa do outro. E é tão interessante isso que você observa como é que as pessoas vão lidar com isso, né? Muitas vezes eu observo, as pessoas elas menosprezam a advocacia como um todo. Isso é muito comum, principalmente na área dos profissionais de direito. Isso é muito comum. Sim. A gente tem um senso comum, a gente acha que o magistrado está acima do advogado, a gente acha que o promotor está acima do advogado, a gente acha que o delegado, porque são autoridades, eles são autoridades públicas, estão acima do advogado. A lei é muito clara, a lei fala que não existe hierarquia. Nós temos um dispositivo de direito para falar isso, o óbvio, né? Que não existe hierarquia entre magistrados, advogados, por aí vai. Tá. Mas quando um juiz pratica um crime, quem vai defendê-lo não é outro juiz, não. Pode ser um ministro. Se o ministro do STF praticar um crime, quem vai fazer a defesa dele é um advogado, gente. Não é outro ministro. Se um promotor praticar um crime, quem vai fazer a defesa dele não é para o outro promotor. Se um delegado praticar um crime, não é outro delegado. Então, assim, esta profissão, ela é brilhante. Estou falando de advocacia, do ramo do direito. Sim. Muito bonita mesmo, muito valorosa e de muita responsabilidade. Então, as pessoas que vão escolher essa área, elas precisam compreender o risco que existe. Você está lidando com vida de pessoas. Os erros dos médicos, a terra engole. Os erros do advogado, ela vomita. Porque a consequência de um erro de um advogado, ela é altíssima. Ela vai custar uma condenação indevida, ela vai custar talvez ali anos de prisão, né? Ela vai custar muitas vezes todo o patrimônio de uma família. Então, assim, as pessoas precisam compreender o tanto que esta profissão é valorosa e o tanto que é de muita responsabilidade. Vamos voltar pro sindicato? Meu Deus! Vamos fazer 3 em 1, tá? Então, do sindicato, você se torna presidente de um sindicato. Então, a primeira coisa, deu medo de assumir essa posição. O que você usa do direito, né, sendo presidente de um sindicato? E, por último, tem alguma história de negociação que você nunca esquece dentro agora da área do sindicato? Assim, medo nenhum, para te falar a verdade. Até porque, né, eu já estava acostumado a mexer com bandido, então mexer com trabalhador é muito mais fácil. Medo nenhum. Seja um trabalhador. Medo nenhum. Mas eu posso te falar, é mais fácil mexer com bandido Meu Deus. do que mexer com trabalhador. É muito mais fácil. Porque o bandido tem uma lógica muito reta. Basta que você não engane. Né? O advogado sem problema com bandido é porque promete. Porque conta história, porque promete aquilo que não vai dar conta de cumprir, Sim. conduz mal, joga dos dois lados. Esse que é o problema. Se tiver com ele, isso é uma ética muito, muito rígida, sabe? Mas voltando para o sindicato. Pro sindicato, eu te falo que hoje lidar com o trabalhador, mesmo com a área de transporte, é muito mais difícil. Porque tem uma situação que é assim, na área jurídica existe muito formalismo. Né? Então, quando você coloca o terno, aquela fantasia, você pode não saber nada. Né? Assim, o juiz vai te chamar de doutor. Você pode não saber por onde passa, não interessa. Sim. Né? Teve aquela carreira, teve aquela habilitação, é doutor e pronto. E assim, e aí você tem, né, dentro da área jurídica, um formalismo exagerado, extremamente, é um ambiente extremamente respeitoso, apesar de muito combativo. Tem hora que você tem que se impor, vão ter momentos muito acalorados, né? Isso é fato. Às vezes até combina com prisão do profissional, enfim. Mas é um ambiente muito respeitoso e muito formal, e muito protegido, principalmente o profissional da advocacia. Sim. Muita imunidade.
tem abuso, tem excesso, mas você está muito resguardado, coisa que no meio sindical você não está. Porque enquanto representante de classe, enquanto líder sindical, ali você é visto como um par, né? Daquelas pessoas que você representa. Sim. E eu acho que o maior desafio disso é o momento que a gente viveu nos últimos anos, porque houve uma desconstrução muito grande do sindicalismo. Muito grande. As pessoas compraram muito essa ideia. Que sindicato é lugar de gente que não vale nada, é lugar de gente preguiçosa, é lugar de ladrão. Né? Isso é fruto de uma lógica, de uma pauta de política econômica, e que eu vejo com muita tristeza, porque os jovens compraram essa pauta. Sim. Né? Eles acreditam nisso. E isso é muito lógico num processo capitalista de dominação, porque os sindicatos são as estruturas do trabalhador, Perfeito. das classes. Quando você vai para os profissionais liberais, eles não trabalham sob a lógica de sindicato. O advogado não trabalha com a lógica de sindicato, ele trabalha com a AB, é conselho de classe. O médico trabalha com o CRM, que não é um sindicato, mas de uma certa forma é um órgão representativo com superpoderes. Perfeito. Né? Porque o CRM é que diz quem vai trabalhar, quem não vai. Ele tem o poder de autorizar ou não o exercício da profissão. O sindicato não tem esse poder. O sindicato é aquele instrumento, aquele mecanismo, aquela estrutura que defende os interesses dos trabalhadores. E aí as elites percebem, de uma forma muito clara, que é preciso enfraquecer esse modelo para retirar direito trabalhista, para acabar com garantias trabalhistas, uma série de outros fatores, e isso foi desconstruído ao longo dos últimos anos. E a sociedade comprou isso de uma forma muito rasa. Né? É claro que você tem, sem dúvida nenhuma, sindicalistas ladrões, bandidos, podem ter Sim, muitos, como em todos como os. você tem em qualquer área. Isso aí é bobagem. Agora, é um mecanismo fundamental para frear os abusos nas relações de trabalho. Né? E o que é interessante é que você percebe sobre a lógica política que em 2016, quando você tem a ruptura do governo Dilma e entra o governo Temer, né, que é um governo mais alinhado para a direita, você observa que a primeira ação que ele faz é uma reforma trabalhista e ele retira dos sindicatos a fonte de custeio da contribuição sindical obrigatória, né? E ele é tão esperto, porque ele realmente é muito inteligente, Temer é muito inteligente, ele, ao mesmo tempo em que ele retira a fonte de custeio, ele estabelece um mecanismo novo que é o seguinte, que o acordado prevalece sobre o legislado. Olha o que é isso. O que os sindicatos patronais e laborais, eu hoje faço parte do sindicato patronal, o que o sindicato patronal e laboral acorda em matéria de convenção coletiva prevalece sobre a lei trabalhista. E aí o que aconteceu? Na hora que eu retiro a fonte de custeio, o recurso dos sindicatos e deixo essas entidades sem dinheiro, entrego para esse sindicato laboral de trabalhador uma caneta que vale mais do que o artigo de lei, o que esse cara faz com a caneta? Vende os direitos trabalhistas. Sim. Então está nesse nível. Então hoje está assim. Então os sindicatos fazem os acordos, né, trabalhistas, muitas vezes entregando os direitos dos trabalhadores, porque precisam ter fonte de custeio e negociam. E aí é fruto dessas decisões, sabe? Mas uma história interessante foi uma vez eu fui participar de uma assembleia e porque sindicato tem oposição, né, gente? Sim. Sindicato, né? É. Sindicato não é, não é um mar de flores, não. E aí, e aí eu fui participar e eu me lembro que tinha um rapaz lá que era oposição à presidência, e ele levou a irmã dele, que era uma advogada, que é quem estava orientando, e eu estava na presença desse sindicato, e ele como oposição ali. E aquela assembleia pegando fogo, porque é um espaço democrático, né? Porque na verdade assim, o que me deixa muito confortável no meio sindical é que você está lidando com democracia. Isso é muito bom, é muito gostoso lidar com isso. E aí, aí a irmã dele fazendo ali a defesa do cliente dela, que era o irmão dele, que era quem fazia oposição a mim, né? E ela começa, olha, eu quero falar, eu exijo sentar aí na mesa. Nós tínhamos uma mesa de diretoria no alto, né? Era Sim. uma assembleia.
eu quero sentar do lado aí do meu irmão. O irmão dela era uma oposição e eu não era bobo. Falei, não, não vai sentar, porque você não vai ficar do ladinho do seu irmão aconselhando ele a criar Ah, regra pra me ferrar. aham. Falei, não, se quiser, ele vai lá, conversa com você, ele volta pra cá, mas é essa mesa que é a mesa da diretoria, você é advogada, vai ter direito de fala, ter tudo que a OAB te garante, mas você não vai sentar na mesa de diretoria, certo? Perfeito. E ela ficou muito brava. Aí ela teve, coitada, ela teve uma infelicidade de falar comigo assim, né? E a assembleia lotada, mais de 200 pessoas, lotada, uma briga, os povos querendo brigar um com o outro. E ela fala comigo assim: aqui, aqui, aqui. Ela sabia que eu era advogado, né? Falou assim: eu não sei do que eu te chamo, tadinha. Aí ela levantou a bola, né? Para mim, na hora, porque Sim. existe uma exigência dentro do Estatuto do AB que os advogados têm que se tratar como doutores, né? Uhum. Aí eu falei com ela, aí eu virei para ela e falei assim: olha, a senhora vai me tratar de doutor, como manda o AB. Eles do que quiserem. Até de ladrões podem chamar. A senhora não. E ali eu desestabilizei a Assembleia, porque, né, ficou uma Claro. situação Aham. fácil. Então, assim, é muita situação, é muita vivência, mas vou te dizer uma coisa: eu aprendi mais dentro de um sindicato do que dentro de uma faculdade de direito, para te falar a verdade. Relação humana, tolerância, entender os processos, as dificuldades das pessoas. E a gente às vezes aprende mais estando no mesmo pé de igualdade, sabe? Sim. Tá no mesmo patamar. Te faz ter mais sensibilidade do que você tá no patamar, talvez, que você julgue ser um pouco acima, em que você não precisa aprender muita coisa, que a sua caneta tem mais valor, que você determina e pronto. Eu, assim, acho que eu não fiz um movimento que eu me arrependo, e eu, mesmo não estando mais advogando, eu uso o direito todos os dias. Por isso que eu acho que o direito é uma profissão que Pra vida. você não perde, onde você estiver, né? Hoje eu acho que eu uso o direito até assim, de uma forma muito mais ampla, porque não é só mais o direito penal, Sim. como eu agia, como eu usava na época que eu era advogado criminalista. Gente, chegamos à conclusão de que o Eduardo, como ele falou no início do episódio com a Kelly, gosta de conflito. Por mais que ele tenha transitado, né, transicionado aí da parte do direito penal para o sindicalismo, o direito ainda continua parte aí das relações humanas. Incrível.